Vamos seguir com atualizações da guerra no Oriente Médio para você. Temos imagens ao vivo lá da faixa de Gaza, onde agora há pouco aconteceram mais alguns bombardeios. Pela imagem, você que nos acompanha por vídeo, pelas plataformas digitais, pela TV Jovem Pan News, dá para ver que esses bombardeios realmente aconteceram há poucos instantes. Olha só como o tempo está aparentemente fechado, enfumaçado, com muitos resíduos aí de fumaça ainda no céu. A gente tem destacado aqui que logo depois que houve aquele acordo temporário, é bom frisar, temporário, uma pausa, melhor dizendo, de cessar fogo, uma pausa, uma trégua para que alguns brasileiros pudessem sair da região, alguns estrangeiros pudessem ser repatriados e para que houvesse aquela movimentação de palestinos da região norte da faixa de Gaza para a região sul, logo depois que aqueles 7 dias de trégua acabaram, houve uma intensificação dos bombardeios, e isso dos dois lados. Bombardeios que vêm de Israel para a faixa de Gaza, que é o que a gente está registrando, mostrando para você nessas imagens, mas também ataques, bombardeios que partiram de Gaza em direção a Israel. Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU tentou mais uma vez aprovar uma resolução, dessa vez uma resolução apresentada pelos Emirados Árabes Unidos, e não pedindo uma trégua, mas pedindo um cessar-fogo mesmo definitivo para que houvesse um fim dessa guerra. Esse movimento, essa resolução não avançou, houve um veto dos Estados Unidos que entendem que neste momento você aprovar uma resolução forçando um cessar-fogo é você dar tempo para que o Hamas se reestruture e volte a realizar ataques mais efetivos contra Israel. Agora, 10 horas e 17 minutos. 10 horas e 17 minutos, nós seguimos com imagens ao vivo, direto da faixa de Gaza. Lembrando que os americanos impediram mais uma vez a aprovação de um cessar-fogo, entendendo que um cessar-fogo significaria plantar uma semente para uma futura guerra, já que na avaliação dos norte-americanos, Hamas não tem intenção de permitir a existência do Estado de Israel. Não permitindo a existência do Estado de Israel, imediatamente a conclusão é que Hamas continuaria lutando pela destruição do Estado de Israel. Portanto, nós teríamos uma nova guerra. Essa é a compreensão dos norte-americanos que votaram contra mais um cessar-fogo. Os israelenses já atacaram há mais de um mês, há 2 meses mais precisamente. A guerra começou no dia 7 de outubro com os atentados terroristas, portanto, ao longo de 2 meses, especialmente a região norte do Estado de Israel, da faixa de Gaza, e já há mais de uma semana partiram também para o sul de Gaza, para onde tinham ido as pessoas. Elas tinham sido orientadas por Israel a deixarem o norte de Gaza e seguirem para o sul de Gaza, onde supostamente estariam a salvo, estariam mais seguras de eventuais ataques por parte do exército israelense. Mas já de algum tempo Israel entendeu que deveria partir também para o sul de Gaza, já que ali no sul de Gaza, supostamente, haveriam líderes do Hamas escondidos em escolas, em hospitais, em creches. Israel continua sustentando a tese de que os terroristas do Hamas se escondem nesse tipo de ambiente para evitar qualquer espécie de ataque e para que, em caso de ataques, Israel pague um preço diante da opinião pública internacional por ter atacado determinada escola, por ter atacado determinado hospital, por ter atacado determinada vila. Agora são 10 horas e 19 minutos. Repita. 10 horas e 19 minutos. A gente tem imagens também de movimentações que estão acontecendo lá na faixa de Gaza. E antes mesmo de chegar na faixa de Gaza, na verdade, essa imagem é do Galeão, né, Larissa? A imagem do Galeão, do avião das Forças Armadas, deixando o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Um avião que vai pousar lá no Cairo, no Egito, com a promessa de trazer mais algumas dezenas de brasileiros e familiares de brasileiros que seguem ainda na faixa de Gaza. A informação mais recente que nós temos, nossa equipe de reportagem em Brasília está apurando e já chega com informações ainda mais quentes para a gente, é de que esses brasileiros que estão na faixa de Gaza, eles estão passando pela imigração.
já teriam iniciado esse processo de imigração e assim que esse processo de imigração efetivamente for concluído e assim que esses brasileiros conseguirem passar para território egípcio, com a chegada desse avião previsto já para as próximas horas ou prevista para as próximas horas, avião brasileiro lá no Cairo, já seja possível se estabelecer efetivamente esse processo de repatriação. Ao longo da semana, a gente trouxe essa informação que o Itamaraty já havia conseguido reunir esses brasileiros que se dispuseram, se apresentaram para sair da faixa de Gaza. Anteriormente era um grupo de cerca de pouco mais de 80 brasileiros. Não se sabe ainda se todos esses brasileiros vão conseguir deixar a região. Já se fala num número em torno aí de 50 brasileiros. E há um esforço, sim, do governo brasileiro para que esse processo de imigração seja concluído, essas pessoas consigam sair desse território em conflito, que é a faixa de Gaza, e possam já, nos próximos dias, no mais tardar na próxima semana, deixarem essa região. Como eu estava dizendo, havia a expectativa de que essa repatriação acontecesse ainda neste fim de semana. Mas não dá para a gente confirmar agora essa informação. Daqui a pouco a nossa reportagem de Brasília vai trazer todas as informações para a gente, se efetivamente esse plano pode se concretizar já nas próximas horas. Agora, Nelson Kobayashi, falávamos sobre isso, sobre esse trabalho do governo para trazer esses brasileiros e parentes de brasileiros aqui para o país. Um passo importante já foi dado, que é a saída dessa aeronave das Forças Armadas aqui do Brasil, que vai pousar lá no Cairo já nas próximas horas. Agora, o mais difícil é realmente esse grupo passar pela imigração, receber essa autorização, esse grupo de brasileiros, para finalmente conseguir embarcar aqui para o Brasil. O que parece que pode acontecer já no mais tardar na próxima semana. Claro, a se confirmar ainda. Você tem essa expectativa também diante desses avanços que nós registramos nessas últimas horas? Sim, Lívia, essa é a esperança de que eles consigam sair, passar pela passagem e que consigam ser repatriados pela Força Aérea Brasileira, assim como já aconteceu, né? Na última vez que isso aconteceu, na ocasião em que os brasileiros saíram da faixa de Gaza, alguns brasileiros e alguns de seus parentes, eles foram levados da passagem de Rafah até o aeroporto de Al-Arish, ali na costa do Egito, que é por onde essas pessoas estão saindo, não só os brasileiros, mas todos aqueles que estão sendo autorizados a deixar a faixa de Gaza. Vamos nos lembrar que havia inicialmente uma grande pressão para que o Egito abrisse a passagem de Rafah para qualquer cidadão, inclusive os palestinos, o que teve, claro, de imediato uma resistência, porque isso geraria uma crise humanitária no Egito com tantos refugiados. Nós estamos falando de cerca de 2 milhões de pessoas que vivem hoje na faixa de Gaza, e essa abertura se deu inicialmente para os estrangeiros, aqueles que passam pela passagem de Rafah, ficam no território do Egito, mas lá não permanecem. De lá são repatriados para as suas origens. Tivemos muitos americanos, muitos europeus e, inclusive, os brasileiros, e isso continua acontecendo. Vamos nos lembrar que a situação na faixa de Gaza, ela se agrava a cada vez mais, porque inicialmente a incursão se deu na faixa norte da faixa de Gaza, em especial em Gaza, e a população teve que se deslocar para a região sul, ali mais próximo exatamente do Egito. Mas a gente não está falando de uma região desértica totalmente inabitada. Nós estamos falando de uma das maiores densidades demográficas do mundo, ou seja, onde já havia muita gente, dobrou de pessoas. Ou seja, é muita gente em pouco espaço, sem estrutura, sem condições de tratamento médico. A gente teve inicialmente, já nos primeiros dias, o corte de água, de energia, ou seja, o que agrava ainda mais a situação dessas pessoas todas. Na sequência, tivemos um surto de doenças, inclusive, e que, claro, vai gerando uma crise humanitária, e a saída desses brasileiros urge justamente por conta disso. Então vamos atualizar as informações lá em Brasília com a Janaína Camelo, que tem as últimas informações do Itamaraty, a confirmação exatamente de onde estão esses brasileiros e palestinos, parentes desses brasileiros que estão voltando para o Brasil. Qual é a informação que você tem agora, Janaína?
Pois é, Colombo, as informações ainda não estão tão atualizadas como como hoje de manhã bem cedo, assim que a FAB informou sobre a decolagem desse Airbus, né? O que a gente sabe até então é que ele vai chegar, são 15 horas de voo direto, então ele vai chegar no Aeroporto Internacional do Cairo às 3 horas da manhã deste domingo no horário local, né, do Cairo. Então é um Airbus aí, modelo KC-30 da FAB, e segundo a FAB, então a gente sabe que é o segundo grupo de brasileiros junto com parentes palestinos sendo resgatados aí na faixa de Gaza nessa operação de repatriação de brasileiros. Esse grupo, como vocês disseram, ele está ali na fronteira, né, na fronteira de Rafah, ali ao sul da faixa de Gaza, na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. O número oficial ainda de brasileiros que vão voltar ainda não é certo, ainda não foi anunciado oficialmente, mas a gente sabe aí que devem ser em torno de 78 brasileiros e palestinos que devem vir. A gente sabe que havia uma lista anterior de 102 pessoas, entre brasileiros e palestinos, que foi enviado pelo governo brasileiro para que pudessem ser autorizados a voltar ao Brasil, mas parte desse número foi vetado, segundo as autoridades, pelo governo israelense. Entre esse grupo, 33 pessoas, mais ou menos aí, brasileiros também. Palestinos e brasileiros foram proibidos de voltar ao Brasil. Esse avião, ele está levando também uma carga aí de alimentos. São 11 toneladas de alimentos não perecíveis que estão sendo fornecidos pelo Brasil às autoridades palestinas lá na faixa de Gaza. Então, a última informação também que a gente tem é que esses palestinos, esses brasileiros e palestinos já vão atravessar logo mais a fronteira aí da Palestina com o Egito. E a gente aguarda mais informações do Itamaraty com atualizações sobre essa operação, Colombo. Obrigado, Janaína. Então, a informação de momento é essa. Tem esse grupo de brasileiros, brasileiras e parentes palestinos na passagem de Rafah, aguardando os trâmites burocráticos para entrarem no Egito, mas eles já estão saindo do local onde há conflitos mais agressivos, ali na faixa de Gaza, estão no posto de fronteira, ou já atravessaram, essa informação ainda não foi atualizada pelo Itamaraty, ou estão em vias de atravessar, finalizando trâmites burocráticos. A autorização já está dada pelo Egito para que eles atravessem. O avião que decolou do Rio de Janeiro vai embarcá-los do Egito de volta aqui para o Brasil. Será então o segundo grupo de brasileiros deixando a faixa de Gaza.